Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira, que o Vasco se recomeça, né? Aperta o botão de reset e volta à procura de um treinador, é isso mesmo, é claro. Pedrinho já tem o seu escolhido para assumir o Vasco e a gente vai falar bastante sobre esse recomeço e, claro, né, vamos avaliar aqui os nomes do mercado. Vamos avaliar aqui as últimas informações. Você do outro lado não perde nada. E olha só, como que fica a questão do elenco em si? Porque eu acredito que não é 100% culpa do Carille. Ele tem grande parte de culpa. O time não desenvolvia nada. Entretanto, se a gente for observar esse cenário do elenco, parece que não só um treinador tem que chegar, né? Acredito que uma reconstrução no meio do ano tem que acontecer. Bom, ontem foi um dia muito pesado para o presidente Pedrinho, né? Ele fala sobre essa dificuldade de demissão do técnico Fábio Carille, ele fala do seu lado humano. Realmente, o Pedrinho é um cara muito humano, porém, o cargo de presidente de futebol, a gente precisa um pouco mais de razão, né? Racionalidade, a gente não pode ser completamente emoção. Mas enfim, vamos falar bastante sobre o panorama de todos os assuntos referentes ao Vasco nessa segunda-feira. O Vasco que estacionou com 7 pontos na tabela, começa a observar agora a segunda página, né? Olhando ali contra a zona do rebaixamento. Se vencesse, estaria no G4. Então, o Vasco perdeu uma grande oportunidade de ficar, né, no pelotão de cima. Bom, mudanças vão acontecer. Antes da gente começar, eu peço para você deixar o joinha, correr lá nos comentários, deixar a sua opinião. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ó. Você não perde nada. E outra, você quer comprar a sua camisa do Vasco igual a essa aqui, bezultsport.com.br. O link fica aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Lembrando que ainda tem a promoção. Comprando 2, você leva 3. É isso mesmo. Igual essa daqui, imagina você tendo uma dessa branca, uma dessa preta e outra retrô, para tirar a onda onde você mora. O link está aqui no primeiro comentário fixado. Bom, sem mais delongas, soltar a vinheta. Enquanto a vinheta passa, você deixa o joinha, beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. O Vasco foi derrotado ontem para o Cruzeiro por 1-0 em uma partida muito igual das duas equipes, porém, nessa briga por desesperados, né, nessa briga por pressão ali, dois clubes pressionados, o mais organizado venceu, né? Apesar de ser que a organização, quando se trata do Cruzeiro, é difícil a gente falar, mas vamos dizer assim, o mais desorganizado foi derrotado. A equipe comandada pelo técnico Fábio Carille até criou algumas chances em bola aérea, bola no chão, arrancadas e lampejos do Paulo Henrique, umas defesas do Cássio importantíssimas, né? Defesaça na cabeçada do Felipe Coutinho. O Vasco teve chance de abrir o placar, mas mais uma vez, um erro de leitura, né? Na verdade, isso é treino. Um erro de leitura de treino. Quando o Paulo Henrique avança para o campo ofensivo, você tem que ter alguém para cobri-lo. Um dos volantes precisa entender que, a partir do momento que os laterais avançam, eles precisam ficar na retaguarda desses jogadores para fazer a cobertura. O gol do Cruzeiro é literalmente uma falha nesse sentido. A cobertura do lateral Paulo Henrique, que estava no campo ofensivo, né, ajudando no campo ofensivo, não funcionou. E o ataque do Cruzeiro avançou pelo lado direito da defesa do Vasco. Um cruzamento que passa na defesa do Vasco, cruzamento mal feito, que passa na defesa do Vasco como se a defesa do Vasco tivesse um rombo, né, desse tamanho, passa por todo mundo numa facilidade só e sobra, né? Vou falar que sobra porque sobra lá no lado direito, né, do volante Christian, chegando como elemento surpresa e finalizando, fazendo o primeiro e único gol da partida. Olha só, para a gente analisar esse gol é simples: erro de treino, erro do técnico Carille e erro de leitura dos jogadores em campo. Mas será que os jogadores entendem que, a partir do momento que o lateral direito sobe, você precisa ter alguém na cobertura desse jogador? Ou ninguém passou isso para esses atletas? Enfim, quem não passou não passará mais, porque assim que termina o jogo, o Vasco é derrotado, estaciona lá na 11ª colocação com 7 pontos, o Vasco observa, torcedor vascaíno, observa uma demora muito grande, né, na coletiva. Nós transmitimos ao vivo no canal A Hora do Vasco, observando ali que o presidente Pedrinho chega para anunciar o desligamento, né,
de Fábio Carille. Bom, observando esse cenário de muita dificuldade do presidente, que a gente viu o abatimento no rosto do Pedrinho. O Pedrinho tem dificuldade em fechamentos de ciclos. Ele é um cara muito humano, um cara muito sensível psicologicamente, e acaba com que essa dificuldade de dispensa, de fim de ciclo, seja uma das coisas, né? Um dos piores momentos para o Pedrinho à frente, né? Como presidente do Vasco. O certo é, o Pedrinho, que tem o seu primeiro treinador, né, contratado. Para quem não sabe, o Pedrinho chega após a liminar que dá poderes ao Clube Associativo para controlar a SAF, já com o Álvaro Pacheco no cargo. Demite o Álvaro Pacheco, promove o Paiva, demite o Paiva, promove ou modifica de local de trabalho o Felipe, e agora tem um período para pensar no planejamento, para pensar no treinador, e contrata o Fábio Carille. A gente já observa esse primeiro erro, né, que foi a escolha desse treinador. Bom, agora o Vasco vai ao mercado, né? A situação ontem ficou muito pesada na saída dos jogadores do hotel. Nós estivemos no hotel, fizemos um plantão no hotel, né, para a galera acompanhar tudo que estava acontecendo lá, as reuniões, a saída do técnico Fábio Carille, que foi no ônibus dos jogadores, junto com os jogadores, para o aeroporto. E claro, a gente observa que agora começa uma luta para encontrar um treinador. Porém, o Pedrinho já tem o seu escolhido para assumir o Vasco. E esse é novamente o Felipe. Exatamente, o diretor técnico vai ser o novo treinador de forma interina, né? Só para a gente entender aqui, para que tenha tempo hábil, né? O Vasco tem um percurso complicado agora, jogos importantíssimos. Agora na quinta-feira, lá em Ponta Grossa, pela Copa do Brasil, eu estarei lá fazendo a cobertura, então você não vai perder nada. E a gente vai estar fazendo aí, mais uma vez, né, esse mesmo caminho da demissão e o Felipe assumindo interinamente. Agora basta encontrar um treinador. Bom, opções. Fernando Diniz é um nome muito falado. O treinador com certeza aceitaria um convite do Pedrinho por conta da boa relação, até mesmo porque o Pedrinho gosta do treinador, tá? É uma das opções. O Pedro Caixinha, recém-demitido também, já foi ali especulado no Vasco, pode voltar a ser. Bom, temos também o Emiliano Dias, tá? Apesar do problema jurídico entre Ramon Dias e Vasco ali com a família Dias na última demissão, né, contra o Criciúma no ano passado, naquela vexatória derrota. Quem pediu demissão, quem não pediu, existe um problemão jurídico, tá? Que pode ser resolvido com uma conversa e a família Dias voltar ao Vasco. O Tite tem um problema também aí nesse percurso, né? E o Thiago Carpini também corre por fora. Porém, o nome de Fernando Diniz é muito forte nesse sentido. Apesar de Fernando Diniz ser um treinador de trabalho a longo prazo. Ele não é um treinador emergencial. Ele não é um treinador para o meio da temporada. O Fernando Diniz é um treinador por decorrer ali de um trabalho, de uma pré-temporada, de uma intertemporada. Todo aquele período que o Carille teve à frente do Vasco poderia ter sido feito com o Fernando Diniz, que daria certo. Agora, nessa questão emergencial, com um estilo de jogo próprio, aplicar um estilo de jogo em um elenco super limitado para o Fernando Diniz, não sei se seria a melhor opção, né? O Pedro Caixinha, para mim, não é um nome importante. O Ramon Dias e o Emiliano, seria até interessante ter essa parte, porém, alguns erros, algumas falhas crônicas da dupla me preocupam. A gente tem também aí o Thiago Carpini, que para mim também seria do mesmo nível do Pedro Caixinha, não contrataria. Enfim, a opção do Pedrinho agora é Felipe e vai trabalhar agora para encontrar um novo treinador. Você aí do outro lado, o que você acha? Qual é a sua opinião? Qual é o seu treinador? Corre aqui nos comentários, troca essa ideia com a gente. Beleza? Olha só, você quer comprar sua camisa do Vasco igualzinha a essa? Bezutesportes.com.br. O link está lá nos meus stories no Instagram, @Lineker_Vasco. Corre lá, compre 2, leve 3. Promoção relâmpago só para você que está assistindo o vídeo. E outra, qual é o seu palpite e a sua opinião para o próximo jogo contra o Operário, hein? Jogo pela Copa do Brasil em Ponta Grossa. Lembrando que você estará em Ponta Grossa, você estará na Copa do Brasil acompanhando a nossa cobertura. Estarei amanhã a caminho do interior do Paraná para você acompanhar a chegada do Vasco, o clima e muito mais. Então não perca essa oportunidade. Beleza, galera? Agradeço mais uma vez a sua presença. Um forte abraço. Saudações vascaínas.